pessoas! Muito bom estar com vocês, pelo menos virtualmente, para que a gente possa responder algumas questões agora de fixação sobre magnetismo. Como a gente tem muito para poder falar, eu vou então já deixar na sua tela as nossas questões. Olha lá! Muito bem, essa daqui é a atividade de fixação 1, tá? Trata-se da terceira etapa, módulo 2, unidade 1. Estamos no terceiro semestre de seus estudos. Muito bem. Tendo em vista isso, então, vamos para frente e vamos ver a primeira questão, né? Considere um ímã permanente e uma barra de ferro inicialmente não imantada, conforme está na figura. Então, olha só, à esquerda você tem um ímã, não é? Um ímã permanente, aquele então que ele não vai se desmagnetizar em condições normais, tá? E do lado direito você tem simplesmente uma barra de ferro. E nós apontamos no lado direito aí as letras A e B para poder servir de marcação. Agora, no ímã, não. No ímã está muito claro que você já tem as linhas de campo sendo mostradas e o ímã ele tem o seu polo norte e o seu polo sul. Eles querem que nós, então, possamos preencher essa sentença. Veja. Ao aproximarmos a barra de ferro ao ímã, observa-se a formação de um polo tananã em A, um polo tananã em B e uma tananã entre o ímã e a barra de ferro. Volta para mim! Todos vocês sabem, né? Eu tenho certeza que quando você tenta aproximar um ímã de uma barra de ferro, o que acontece é que aparece uma força realmente de atração entre a barra de ferro e o ímã. Naquele momento, a barra de ferro, ela se porta como se fosse um ímã, tá? É um ímã que é um ímã temporário, vai aparecer, vai acontecer só enquanto o ímã permanente estiver por perto, mas mesmo assim é um ímã. E você vai se lembrar da questão dos polos, tá? Lembra que os contrários se atraem, tá? Essa é a regra. Portanto, para haver atração, eu tenho que ter polo norte com polo sul, ou polo sul com polo norte. Porque se eu tiver polos de mesmo nome, o que vai acontecer é que eles vão aparecer uma força de repulsão. Não é o caso que acontece numa barra de ferro, que vai atrair. Nessa lógica, fica fácil de preencher aqui esse texto. Olha aqui comigo. Então, nesse caso, veja, ao aproximarmos, né, a barra de ferro ao ímã, do jeito que está, perceba que o polo norte é que está perto, tá? O polo norte do ímã é que está perto da barra, tá? Ao aproximarmos a barra de ferro ao ímã, observa-se a formação de um polo sul em A. A, que é essa parte mais próxima aqui da barra de ferro. Por que sul? Porque vai atrair. Tá? Um polo, portanto, se aparecer um polo sul em A, um polo norte vai aparecer aqui em B, tá? E uma força de atração, como nós já havíamos combinado, né? Vai aparecer entre o ímã e a barra de ferro. Pronto, bem tranquilo, letra Bzima. Vai ser exatamente a resposta que nós estamos procurando, tá? Maravilha, primeira questão tá morta. Próxima, segunda. Os ímãs 1, 2 e 3 foram cuidadosamente seccionados. O que essa palavra quer dizer? Seccionou quer dizer que você quebrou ele, né? Você partiu esse ímã em dois pedaços iguaizinhos, nas regiões indicadas pelas linhas tracejadas. Vamos entender ímã por ímã, tá? O ímã 1 é um ímã de ferradura. Eu parti ele aí nessa seção horizontal, né? De forma que ele ficasse, então, uma parte superior e uma parte inferior. Quando eu pego o ímã de barra, o ímã 2, né? Nesse caso aqui, eu parti ele também ao meio, a parte de cima vai aparentemente apresentar o polo norte e a parte de baixo o sul. E quando eu peguei o ímã 3, parti ele aí nessa seção de forma que esse ímã, ele tinha o norte e o sul lado a lado, desse jeito aí que vocês estão vendo, tá? É como se nesse ímã aqui, ó, vou fazer uma outra separação só para você enxergar. Essa parte esquerda todinha é polo norte e a parte direita todinha é polo sul. Antes da gente conversar sobre a resposta, veja,
Existe uma propriedade dos ímãs, tá? Que é chamado de princípio da inseparabilidade dos polos. Essa palavra difícil, essa propriedade aí que parece uma palavra difícil, né? Ela, na verdade, tem uma consequência muito fácil. Toda vez que você tentar picar um ímã, cortar ele do jeito que você quiser, vai aparecer nesse ímã polo norte e polo sul. É impossível nós adquirirmos o monopolo magnético. Em outras palavras, não dá para você ter um ímã elementar de forma que ele tenha separado o polo norte e o polo sul. Tenha só de um lado o polo norte e só do outro lado o polo sul. Não. Se você cortou o ímã, independentemente de onde você cortou, certeza de sucesso nesse caso. Você sempre vai ter um ímã menor com polo norte e com polo sul, tá? Isso porque a sede do magnetismo da matéria, ela está no elétron do átomo, tá? E você não tem como você separar mais do que isso. Belezinha? Tendo em vista esse princípio, acho que a gente consegue responder melhor. Olha aqui comigo. Muito bem. Primeira afirmação que ele faz aí para ver se o que está certo, né? Todos os pedaços obtidos desses ímãs serão também ímãs, independentemente do plano de seção utilizado. Certíssimo, né? Eles vão manter os polos magnéticos, então eles continuam sendo ímãs, tá? Só não seriam ímãs se eu conseguisse separar aqueles polos, o que não é possível. 2. Os pedaços respectivos dos ímãs 2 e 3 poderão se juntar espontaneamente nos locais da separação, retomando a aparência original de cada ímã. Falso! No caso do 2 e 3, como você está cortando daquele jeito ali, um vai virar polo norte, o outro pedaço vai virar polo sul, né, na parte de baixo, e o outro vai virar sul embaixo e norte em cima. O que vai acontecer é que eles não vão conseguir se juntar novamente, vai aparecer uma força de repulsão. Falsificado do Paraguai, e esse daqui então é falso. 3. Na seção dos ímãs 1 e 2, ou seja, nesse corte 1 e 2, os polos magnéticos ficarão separados, mantendo cada fragmento um único polo magnético. Essa daqui é a maior mentira de todas, tá? Não existe monopolo magnético. Ninguém nunca conseguiu fazer um ímã doido assim, tá? A física proíbe. Então a letra C é que é a letra correta. Só um, né, que está certa aí de todas essas afirmações. Terceira questão, assinale a opção correta. Escolha a opção aí, né? Nenhuma das alternativas é que está correta? Vamos ver a próxima. O polo norte de uma agulha de uma bússola aponta para o norte magnético da Terra. Será que isso está certo? O polo norte da agulha aponta para o norte magnético? Não, meus amigos, aponta para o norte geográfico, tá? Geográfico do planeta e não magnético. C. Ao cortarmos um ímã no meizinho, cada metade vai se tornar um ímã com polos norte e sul. Pior que é, esse daí é o princípio da inseparabilidade dos polos de um ímã, tá? Tá, beleza, é isso mesmo, tá? A letra C é a letra correta, a gente não precisa nem ler os outros. Próxima questão, olha só. Os fenômenos magnéticos são conhecidos desde a antiguidade. Os antigos chineses já usavam determinadas pedras, como a magnetita, para obter orientação de rotas para viagens. Essas pedras, quando suspensas por um barbante, assumem posição definida, com a extremidade apontando sempre para o norte e a outra para o sul magnético da Terra. Com base em seus conhecimentos sobre magnetismo e eletromagnetismo, analise as afirmativas, né, que nós vamos ler. Antes de analisar, vamos lá, tá? Peguei aqui um globo terrestre que eu tenho à mão para poder te mostrar. Esse globo terrestre aqui, ele tá para poder te representar, então, o planeta Terra. E eu posso dizer que o nosso planeta, ele já tem um magnetismo natural. Esse magnetismo é devido às altas temperaturas de metal aquecido que existem em seu interior e ao movimento de rotação que a Terra possui, tá bom? Então,
que eu quero dizer com isso? A Terra é um ímã, é isso, tá? Então, por que uma bússola funciona bem? A bússola ela acaba funcionando bem porque a bússola, como sendo também um ímã, se orienta de acordo com o ímã da Terra. Bom, o nosso planeta, ele tem o Polo Norte e ele tem o Polo Sul. Esse Polo Norte e Sul são Polo Norte e Sul geográfico do nosso planeta, não é? Não é o magnético. Quando eu tenho a bússola, né, a agulha de uma bússola, digamos que seja essa caneta aqui, e não por acaso essa caneta aqui é magnética também, tá? O que acontece? Por que o polo norte da agulha da bússola se orienta para o norte geográfico? É porque aqui no norte geográfico, ali próximo, não é exatamente em cima não, mas próximo do norte geográfico, eu tenho o sul magnético. Sabe por quê? Porque você vai lembrar que o norte atrai o sul, o norte atrai o sul. Isso significa que o polo sul da minha agulha vai se orientar com o norte geográfico, que está cá embaixo, né, aqui no nosso planeta, porque aqui embaixo, né, o sul da agulha, eu tenho o norte magnético do planeta. Então é invertido. Quando aqui eu tenho o norte geográfico, é porque o sul está aqui magnético. Quando aqui é o sul geográfico, é porque aqui eu tenho o norte magnético do nosso planeta. Tendo em vista essa explicação, você consegue resolver comigo essa questão. Olha aqui comigo. Primeira afirmação que ele faz, deixa eu deixar esse globo aqui de forma cautelosa, medo do professor Francisco de rebentar aqui o globo e eu ter que pagar o meu salário do ano inteiro para poder conseguir outro. Opa, tá difícil equilibrar. Faz de conta que equilibrou, deitei o globo aqui, torci para Papai do Céu para ele não quebrar. Pronto. Bom, aqui está assim, caso o ímã seja dividido em dois pedaços, cada pedaço obtido do novo ímã com polo norte e polo sul. É isso, né? Tá certíssimo, lindo, princípio da inseparabilidade. 2. As substâncias ferromagnéticas, como o próprio ferro, viu, gente? Paramagnéticas e diamagnéticas, são assim classificadas por suas características de imantação sobre a ação de um campo magnético externo. É isso mesmo, tá? Então você tem as ferromagnéticas como o ferro, o paramagnetismo vai fazer, nesse caso, vai fazer repulsão, e o diamagnetismo que não apresenta características magnéticas macroscópicas. 3. A campainha elétrica é um aparelho que representa a aplicação do fato de uma corrente elétrica criar um campo magnético. É isso mesmo, tá? A campainha elétrica é exatamente isso. Corrente elétrica gera campo magnético, isso é a experiência de Ørsted. 4. Os eletroímãs possuem um núcleo, normalmente de plástico. Opa, deu ruim, depois eu vou te contar essa história. Envolto por um solenoide que, ao ser percorrido por uma corrente elétrica, desimanta, ou seja, tira o magnetismo do seu núcleo. Volta para mim essa explicação final. Eu consigo fazer um ímã elétrico. Como é que eu faço? Eu pego, por exemplo, um prego, alguma coisa assim, e um fio de cobre e enrolo o fio de cobre ao redor desse prego, tá? O prego tá aqui não é só para eu poder enrolar o fio de cobre, não. É porque dessa forma eu tenho como aumentar a intensidade do campo magnético, que ele vai fluir no sentido aqui, obviamente, do ferro, do prego que eu coloquei, tá? E aí eu ligo isso numa bateria aqui embaixo, tá? Ligo numa pilha, uma coisa assim. Só fazendo isso eu construo um ímã elétrico. Mas, obviamente, se eu colocar, ao invés de um material ferromagnético aqui, eu colocar um plástico, por exemplo, isso daqui não vai dar certo. Porque o plástico, nesse caso, ele não vai apresentar características magnéticas. Então, a quarta está falsa do Paraguai. As 3 anteriores estão corretíssimas. Portanto, você deve ter marcado o seguinte, olha aí. Você marcou, nesse caso aí para nós, marcou a letra ázima, não é? 1, 2 e 3 estão verdadeiras. Professor Francisco, fica por aqui, porque eu já te mostrei o que eu tinha de mostrar sobre magnetismo, tá? Espero que você tenha aproveitado essas correções, tenha aprendido um pouco mais. Agradeço de coração o carinho de sempre e, mais do que isso, a paciência para com essa pessoa, naquela certeza que em educação a gente está junto. Um abraço, até logo, tchau, tchau.